Olá, ouvintes da Rádio Encontro X. Aqui é a Vilminha Costa e vai começar mais um programa Amor de Bicho. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. E no programa de hoje eu vou conversar com o Cálio, que é estudante de medicina veterinária e trabalha com comportamento animal. Eu vou pedir para que ele se apresente para todos nós, corrija o nome caso eu tenha pronunciado da forma errada e fale um pouquinho sobre a experiência, que ele tem, o porquê da escolha da medicina veterinária, o porquê da escolha de estar trabalhando com comportamento animal. Não saiam daí que o programa vai começar daqui a pouquinho com muitas dicas agora para o final de ano. Seu animal tem trauma de fogos de artifício, tenta pular a janela, tenta entrar embaixo do fogão, embaixo do guarda-roupa, se machuca, quase tem uma parada cardíaca. Vamos ver se ainda há tempo de ajudar esse animalzinho para que ele possa ter um final de ano mais tranquilo. Então não saiam daí, eu volto já já com a entrevista com o Cálio. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Programa de hoje que tem um oferecimento de Credelli contra pulgas e carrapatos. Credelli é sempre a sua melhor opção. Bom dia, Cálio, tudo bem? Se apresenta para o nosso público, conta um pouquinho da sua história para a gente e já vou pedir para você começar a dizer por que comportamento animal, por que a escolha de trabalhar com comportamento animal. Bom dia, Vilma. Bom dia, ouvintes. A pronúncia está correta sim, Vilma. É Cálio. Meu nome é Cálio Ribeiro. Eu estudo sobre adestramento desde 2016 e passei a estudar sobre comportamento animal em 2018 e estudo até hoje. Tudo começou com um cachorro novo que meu irmão trouxe para casa, né? Ele era muito danado, comia praticamente tudo, ele era novo, devia ter uns 8 meses, mais ou menos, e era muito destruidor. E foi quando eu comecei a estudar para ver se eu entendia melhor por que ele era assim tão danado. E fui estudando e fui procurando formas de adestrar ele, fui procurando eu comecei com alguns livros mais simples e fui procurando mais coisas na internet e vendo o que dava certo, o que dava errado. Não, essa técnica não está funcionando, não, isso aqui funcionou, mas mais ou menos. E até que em 2018 eu achei alguns cursos da gringa sobre adestramento, um do Dr. Ian Dunbar, e gostei demais do curso, comecei a estudar ainda mais, fiz outro curso do Dr. Dunbar, na verdade eu fiz 4 cursos dele,
sobre adestramento e comportamento animal, e comecei a utilizar essas técnicas que eu aprendi com esse meu cachorro, né, esse cachorro que meu irmão trouxe para casa, e os veterinários que cuidam dele começaram a falar, ele tá muito diferente, ele tá muito mudado, você devia trabalhar com isso. E o que começou só para entender o que se passava, né, um pouco do que se passava na cabecinha dele, acabou se tornando o meu trabalho. Meu trabalho hoje em dia é só com adestramento de cães. Eu comecei trabalhando com algumas ONGs, ajudei um cachorrinho que tinha trauma de pessoas, que tinha sido abandonado e possivelmente sofreu alguma violência de algum homem, porque ele tinha um trauma muito grande com homens. E comecei com esse cachorrinho e fui pegando outro, e a coisa foi evoluindo até o ponto que eu consegui trabalhar só com isso. Quanto à veterinária, eu decidi fazer porque muitas pessoas ainda falam que você não tem autoridade por não ter um diploma de veterinário, né? Essa foi a minha primeira motivação para fazer veterinária. E conforme foi passando o tempo, eu fui descobrindo que, por exemplo, não existe uma matéria sobre comportamento animal no curso de veterinária. E aí eu comecei a pensar, poxa, isso aí precisa mudar, eu gostaria que isso mudasse. E depois que eu entrei para veterinária, eu comecei a ver que tem ainda mais possibilidades. Eu planejo fazer uma pós em neurologia e depois uma outra em ortopedia, porque por mais que não pareçam ser casos correlatos, eu vejo vários casos de problemas neurológicos que não podem ser resolvidos apenas com o adestramento. Eu vejo também problemas articulares em alguns cães obesos, e com o adestramento eu consigo ajudar até certo ponto. Já se eu tiver uma formação mais específica, eu vou poder ajudar ainda mais os meus clientes, tanto na parte de neurologia, quanto na parte de ortopedia, na parte de adestramento, e esse é meu planejamento para o futuro. Todos os anos, muitos colegas relatam os atendimentos emergenciais nessa época, devido à queima de fogos de artifício e o medo que esses animais têm. Então, muitas vezes são animais que precisam de sutura, porque tiveram ferimentos graves no dorso, ferimentos graves em perna, em braço, porque tentaram se esconder em locais onde eles não cabiam. Primeira pergunta que eu faço para você: ainda dá tempo de fazer alguma coisa para esse ano? Existe alguma dica que você pode dar para os ouvintes que não têm, né, um profissional especialista em comportamento animal na sua cidade? Esse programa ele é transmitido para o Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Algumas cidades nos acompanham e nós sabemos que em muitas cidades, muitas vezes não se tem acesso nem ao médico veterinário, muito menos ao profissional especializado em comportamento animal. Tem alguma dica que você possa dar para esses tutores? Alguma coisa que eles possam fazer ainda esse ano que pode ajudar os nossos amigos a enfrentarem esse medo para que eles não estejam sozinhos nesse momento? Tem sim coisas a se fazer, mesmo a gente já estando próximo às festas de fim de ano, ainda dá para a gente fazer alguma coisa para ajudar esses cãezinhos.
É muito comum ouvir falar em cães que entraram em pânico em dias de jogos de futebol, em alguns feriados durante o ano, mas principalmente durante essas festas de final de ano, acontece com muito mais frequência, porque são feriados com comemoração mundial, com uma comemoração com um número ainda maior de adeptos, né? Esse ano mesmo eu atendi uma cliente que ela já queria treinar a cadelinha dela a se acostumar com o barulho dos fogos de artifício, porque há alguns meses ela tinha perdido um outro cachorro que acabou tendo uma parada cardíaca depois de uma comemoração na casa vizinha, depois de uma partida de futebol que tinha sido transmitida, e isso acabou gerando um trauma nessa pessoa. E é uma maneira que causa trauma mesmo, porque é uma morte muito trágica, né? A pessoa vê o seu animalzinho morrer de tanto medo. Por isso é tão importante fazer a dessensibilização dos nossos cães desse tipo de som. Não só do som dos fogos de artifício, mas tem cães, por exemplo, que têm medo de moto, tem do barulho do motor de moto, tem cães que têm medo de alguns outros tipos de sons altos, né? Por exemplo, pancadas de construções próximas. Tem o batistaca que acaba fazendo um barulho forte e ainda tem a trepidação que eles sentem também. E esse tipo de som a gente consegue ensinar para eles que tá tudo bem, que não é porque teve esse som repentino e alto que algo de ruim vai acontecer. O que a gente pode fazer de emergência, né? Já estamos próximos de uma festa, vai ter fogos de artifício, a gente sabe que vai ter, ou então vai ter um jogo de futebol, e a gente sabe que vai ter fogos de artifício durante e após o jogo. O que a gente pode fazer? A primeira coisa é procurar um espaço, né, que você consiga deixar esse cachorro. O que vai ter nesse espaço? Esse espaço precisa estar bem fechado, com poucas coisas, pode ser até um banheiro, né? Um lugar fácil de limpar, com as janelas bem fechadas. Você vai deixar nesse espaço a caminha, os paninhos dele, você vai deixar tapetinho higiênico, você pode espalhar vários tapetinhos, porque possivelmente ele pode querer fazer xixi para todo lado, porque os cães eles têm esse hábito de urinar e de defecar para espalhar o próprio cheiro no ambiente e assim se acalmar, né? Então precisa ser um local de fácil limpeza. Junto dessa caminha e dos paninhos dele, vocês também podem deixar água para ele beber. E existem alguns produtos que vocês podem utilizar para acalmar o cachorro, né? Existe um produto chamado Adaptil e tem a marca concorrente chamada Rapizen. Qualquer uma das duas opções é excelente. E esses dois produtos são vendidos em duas formas. Você pode comprar em spray, e aí você usa esse spray na caminha, nos paninhos. Se você tiver uma bandana para o seu cachorro, você pode passar esse spray na bandana e amarrar no pescoço do cachorro. E o que esses feromônios fazem, né? Esse é um spray de feromônio, você passa ou no pano ou na bandana, e ele vai ter uma sensação de calma, vai ajudar o cachorro a se acalmar um pouco mais. Além do modo de spray, você também pode encontrar esse feromônio como difusor de tomada, igual aqueles de espantar mosquito, você põe na tomada e ele vai espalhar esse odor pelo ambiente. Você colocando num espacinho fechado, ele vai ficar um pouco mais concentrado.
E isso vai ajudar ainda mais o cãozinho a se acalmar. Isso é o que você pode fazer de emergência, né? Para agora, para esse final de ano. O que vocês podem fazer também é aproveitar os próximos dias e começar a dessensibilizar esse cãozinho ao barulho. Como vocês podem fazer isso? Vocês podem utilizar o próprio YouTube, vocês podem colocar no YouTube no seu celular e colocar ali sons de fogos de artifício. Com esses sons de fogos de artifício, você vai identificar qual é o volume máximo que esse cão aguenta sem se assustar ou sem sentir algum estresse, tá? Então, se você tá ali com um som mediano e ele já começa a se incomodar, abaixa um pouco e você vai começar dali. Você vai colocar o som ali um pouco abaixo desse máximo que ele aguenta e você vai ali dando petisquinhos, ou você pode utilizar petiscos cortadinhos, bem pequenininhos, ou você pode usar grãos da própria ração do cão. E o que você vai fazer? Você vai colocar esse som e dar um pedacinho do petisco. Desliga o som, conta até 10, liga o som e dá mais um petisquinho para o cachorro. E vai trabalhando ali 10 minutinhos por dia naquele volume em que ele está acostumado. A cada dia que for passando de treino, você vai aumentar um pouquinho o volume desse som, para ele ir se acostumando cada vez mais com um volume um pouquinho mais alto. Para aqueles que têm a TV Smart ou conseguem ligar o computador na TV, vocês podem usar o som da TV, que fica um pouco mais alto do que o celular. E assim vocês conseguem atingir os tons mais altos para treinar o cachorro a aguentar esse barulho dos fogos de artifício ou o barulho que assusta ele. Daqui até as festas, vocês já vão ter provavelmente acostumado eles minimamente com o barulho. Isso já vai ajudar quando vocês colocarem ele nesse ambiente, vai ter esse feromônio ali, vai ter as coisinhas dele num canto, vai ter os tapetinhos espalhados por esse ambiente todo, para ele fazer xixi aonde precisar fazer, ou cocô, né? Para ele defecar onde ele quiser fazer, porque ali ele vai estar em um momento de medo extremo. E a gente vai minimizar isso o máximo que a gente puder. A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de frequência audível, né? O que nós nomeamos de som são as frequências audíveis, né? São frequências de onda audíveis. E nós conseguimos ouvir uma faixa de onda entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou 20 kHz. Já os outros animais, eles conseguem ouvir em outras frequências de sons. Os cães, por exemplo, eles têm uma abrangência bem maior do que a nossa. Eles conseguem ouvir de 15 a 50 kHz, ou 5.000 Hz, 50.000 Hz, aliás. E a partir dos 20.000 Hz, o som passa a ser incômodo para eles. E alguns aparelhos e outros objetos que nós, seres humanos, produzimos, eles podem atingir umas faixas de sons abaixo ou acima da frequência audível aos nossos ouvidos. E o volume da onda e a distância que eles são produzidos é o que pode causar dor ou incômodo nos cães. Dito isso, a questão de estouro timpânico nos animais é mais um mito popular disseminado. O que costuma acontecer geralmente é o animal assustado ou desesperado correr e se debater e acabar batendo em alguma parede, em algum móvel da casa, e com a pancada muito forte ele pode romper o tímpano. Isso é bem comum de acontecer. Isso, no entanto, não diminui o problema dos fogos.
claro, os animais eles sentem sim dor, eles sentem sim incômodo, desespero com o barulho dos fogos. E hoje, pelo menos em São Paulo, já existe uma lei em vigor que proíbe os fogos de artifício com som e prevê multa de até R$ 1.000 ao infrator. Isso vai ajudar muito esse ano, né? Eu acredito, aliás, eu espero, porque existem outras formas de a gente apreciar os fogos de artifício. Hoje existem fogos de artifício sem som, né? A gente pode apreciar a beleza dos fogos, aquele show de luzes que a gente olha, que a gente vê no céu, sem causar todo esse dano, não só aos cães, mas também a gatos, aves, né? E outros animais que estão na natureza ao nosso redor, que a gente divide o meio ambiente. E agora, para que a gente possa finalizar, eu vou pedir para você dar exemplos de situações que o tutor precisa evitar para que o animal não desenvolva o medo excessivo dos fogos, ou que você dê exemplos para a gente de situações que ocorrem com esses animais que faz com que esse medo aumente, com que esse medo se intensifique, né? Então, quais são essas situações que você descreve que são as situações mais perigosas, situações que mais vão fazer com que o animal possa desenvolver esse medo, esse pânico, esse desespero excessivo? E eu já vou pedir também para você deixar os seus meios de contato, né? Suas redes sociais, telefone. Fique muito à vontade para divulgar os seus canais de comunicação para que os nossos ouvintes possam procurar por você, pelas suas orientações e, obviamente, pela sua prestação de serviço. Uma das coisas que os tutores podem evitar é evitar passeios, esses primeiros passeios desses animais em vias muito movimentadas. Por exemplo, o que eles podem fazer é começar em uma pracinha mais tranquila, né? Tá acostumado a andar já na pracinha, beleza, vamos para uma via tranquila, passa um carro ou outro, uma vez ou outra passa uma moto, tá acostumado, vamos para uma um pouquinho mais movimentada, para aí, quando ele estiver totalmente acostumado com os sons dos veículos, ir para um lugar mais movimentado e ver como é a reação dele. Opa, foi demais para ele esse ambiente mais movimentado? Vamos voltar para um lugar um pouco mais tranquilo, pega uma via mais sossegada, fica um tempinho ali com ele, depois leva ele de novo para o lugar mais movimentado, vê como ele fica. Caso ele continue muito assustado com os sons dos veículos, volta um pouco mais no treino, passa a levar ele de novo em lugares mais tranquilos e vai introduzindo ele aos poucos nesses lugares mais movimentados, sempre associado a alguma coisa boa. E quando eu digo uma coisa boa, não necessariamente é comida, não precisa ser comida. Tem alguns cães que são muito motivados a brinquedos, por exemplo. Então você pode levar um brinquedo de cabo de guerra para brincar com ele. E opa, fez um barulhão, olha aqui o brinquedo de cabo de guerra, para ele associar o barulhão a uma coisa boa. Ou para aqueles cães que não são muito ligados em brincar, mas são mais comilões, você pode pegar um petisquinho daqueles de bifinho, você corta em pedacinhos bem pequenininhos, mas bem pequenininhos, porque não importa o tamanho do petisco que você vai dar. O que importa para eles é quantas recompensas vocês vão dar para ele. Então vocês vão conseguir dar bastante recompensa sem dar petisco demais para eles. Então, fez um barulhão, ganhou um pedacinho do petisco. Mais um barulhão, mais um pedacinho. A mesma coisa vocês podem fazer
quando vocês estiverem treinando em casa. Coloca o barulho no YouTube, seja do volume do barulho dos carros, seja com barulho de fogos de artifício, o barulho Tem alguns cães que têm medo do som do motor do carro, por exemplo. A pessoa liga o próprio carro e o cachorro já começa a se incomodar com o som. Você pode usar esse barulho do carro para ir recompensando ele. Ligou o motor, opa, ganhou um petisquinho. Parece contraprodutivo você dar o petisco mesmo que ele reaja, mas a doutora Sofia Yin, ela trabalhou muitos anos com cães reativos e o que ela percebeu é que os cães eles vão reagindo cada vez menos ao estímulo que antes irritava eles, porque eles começam a esperar pelo petisco. Então, mesmo que ele reaja muito ruim as primeiras vezes, você vai dando petisquinho, e aí ele vai ficando cada vez mais tranquilo e mais rápido também. Então, essa é uma outra coisa que vocês podem fazer. Tá em casa, põe o barulho ali no YouTube, o cachorro reagiu, baixou o volume, se acalmou, dá um petisquinho, e aí vai trabalhando nesse som até ele conseguir se acalmar. Outra coisa que é bom evitar também é apresentar os sons muito altos já de cara para eles. Então, quando vocês forem fazer esse treino em casa, não começa já no último volume. Começa mais baixinho e vai descobrindo aonde começa a incomodar. A partir daí, vocês vão começar a trabalhar com eles. Aliás, vocês vão abaixar um pouquinho e começar a trabalhar um pouco abaixo desse limite dele. Quando ele estiver mais tranquilo ali, aí você aumenta um pouquinho, vai chegando naquele limite e conforme ele for se acostumando, você vai aumentando mais ainda o volume. Então, não começar já no último volume de uma vez só com o animal, porque isso pode estressar mais ele. Eu queria agradecer a Vilma pelo convite e a todos os ouvintes que acompanharam a entrevista. E as minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é o Calho Adestrador, tenho o Facebook também, pelo Calho Adestrador, e no YouTube eu tenho o canal também do Calho Adestramento, no caso é Calho Adestramento, o nome do canal. E nessas redes sociais vocês podem encontrar meu contato, para caso alguém queira, para caso alguém esteja precisando de um adestrador, eu faço adestramentos presenciais. Para aquelas pessoas que moram mais longe, eu tenho o atendimento online para alguns casos mais específicos, né? Então, casos, por exemplo, como obediência, xixi no lugar certo, esse tipo de atendimento funciona super bem na modalidade online também. E eu acho que é isso. Eu agradeço a todos e tenham uma boa semana. Um bom dia para vocês. Muito obrigada, Cálio. Obrigado pelas informações. Serão muito úteis para mim também. Aprendi muito com você no programa de hoje. Tenho certeza que os ouvintes aprenderam também e que vão absorver e vão utilizar, colocar em prática essas dicas agora no final do ano. E meu tempo acabou, pessoal. Eu fico por aqui, mas eu volto amanhã com mais um programa Amor de Bicho aqui na nossa Rádio Encontro X. Tchau, tchau. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco.